Bom dia. Nosso trabalho vai falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica e como atender pacientes portadores da doença. O trabalho é composto por Juliana, Mariana, Nicole, Rafael e Rafaela. Meu nome é Rafaela e darei início ao trabalho falando sobre a definição da doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida pela sigla DPOC, nada mais é do que a limitação do fluxo do ar provocada por uma resposta inflamatória a toxinas inalatórias, mais frequentemente pela fumaça de cigarro ou de outros componentes nocivos. A DPOC envolve a bronquite obstrutiva crônica e o enfisema pulmonar. A bronquite crônica é definida como tosse que produz escarro repetidamente, durante 2 anos consecutivos. Quando a bronquite crônica envolve obstrução do fluxo aéreo, ela se qualifica como bronquite obstrutiva crônica. O enfisema pulmonar é definido como a destruição generalizada e irreversível das paredes alveolares e o alargamento de muitos de seus alvéolos. Vou passar a palavra agora para minha colega Juliana. Eu vou começar falando sobre a fisiopatologia. Existem vários fatores que vão ocasionar a limitação do fluxo aéreo e outras complicações da doença pulmonar crônica obstrutiva. Dentre eles tem a inflamação, que aumenta à medida que a gravidade da doença aumenta. Quando a doença já está avançada, mesmo o indivíduo cessando o tabagismo, a inflamação não vai desaparecer totalmente. Na infecção, os pacientes com DPOC vão ser propensos a ter a infecção. E, além disso, pode ampliar a progressão da destruição do pulmão. E isso acontece porque o tabagismo e a obstrução das vias aéreas vão comprometer a depuração do muco das vias respiratórias, que vão ocasionar a predisposição à infecção. E os surtos repetitivos dela vão aumentar a magnitude do processo da inflamação, e com isso vai acelerar a progressão da doença. Já no limite do fluxo de ar, vai ser uma característica fisiopatológica primordial da DPOC, que vai ser a limitação do fluxo aéreo, que vai ser provocada pelo estreitamento e obstrução das vias respiratórias, perda de retração elástica ou ambas. O estreitamento e obstrução das vias respiratórias são causados por uma inflamação mediada pela hipersecreção de muco, tamponamento de muco, espasmo brônquico, fibrose peribrônquica e remodelação das pequenas vias respiratórias, uma combinação desses mecanismos. Os septos alveolares vão ser destruídos e vai ocorrer a redução às inserções do parênquima nas vias respiratórias. Isso vai facilitar o fechamento delas durante a expiração. Já as complicações, além da limitação do fluxo aéreo e da insuficiência respiratória, vão existir outras complicações, como a hipertensão pulmonar, a infecção respiratória, a perda ponderal e outras comorbidades. A hipertensão pulmonar vai ser em pacientes com DPOC vai ser causado se o aumento do tônus vascular pulmonar for difuso, e esse aumento do tônus vai ocorrer devido a hipoxemia crônica, o aumento na pressão vascular pulmonar, ele pode ocorrer por causa da destruição do leito capilar pulmonar, que vai ocorrer em decorrência da destruição dos septos alveolares. Já as infecções respiratórias podem ser virais ou bacterianas, e elas vão ser comuns entre os pacientes com DPOC e vão causar uma grande porcentagem das exacerbações agudas. E também tem a perda ponderal, que vai ocorrer em resposta à diminuição da ingestão calórica e aumento dos níveis circulantes do fator de necrose tumoral. Também existem outras doenças coexistentes ou complicantes que vão afetar de maneira negativa a qualidade de vida ou a sobrevivência do indivíduo com DPOC. E essas doenças
vão ser a osteoporose, depressão, ansiedade, doença coronariana, câncer de pulmão, outros cânceres também, a atrofia muscular e o refluxo gastroesofágico. Mas não se sabe se esses transtornos vão ser consequências da DPOC, do tabagismo ou da inflamação sistêmica associada. As etiologias, a etiologia. As exposições inalatórias, de todas as exposições inalatórias, o tabagismo vai ser o principal fator de risco na maioria dos países. E a fumaça proveniente do cozimento ou aquecimento do cigarro em ambientes internos vai ser um fator causador importante em países em desenvolvimento. Os tabagistas com reatividade pré-existente das vias respiratórias, que vai ser definida pelo aumento da sensibilidade à inalação da metacolina, mesmo na ausência de asma clínica, vão ter o risco mais elevado de desenvolver a DPOC do que aqueles que não têm essa reatividade. Outras causas da doença pulmonar obstrutiva crônica estão relacionadas a fatores genéticos. A doença genética causadora mais bem definida vai ser a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é uma proteína que tem a função de evitar que a elastase de neutrófilos danifique os alvéolos pulmonares. E a sua deficiência é uma causa importante de enfisema em não tabagistas. E isso aumenta acentuadamente a suscetibilidade a doenças em fumantes. Tem também uma observação, que é importante dizer que outros fatores, como o baixo peso corporal, as doenças respiratórias da infância e até mesmo a ocupação profissional em um ambiente poluído por fatores químicos, poeira ou fumaça pesada de fornos a lenha interiores vão poder aumentar o risco de DPOC. A exposição à poluição de ar e a fumaça de fumantes de cigarro nas proximidades pode causar também crises em pessoas que têm DPOC, mas provavelmente não é o que de fato causa. Pode passar o slide. Calma aí. Eu sou a Nicole, agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas. A DPOC leva anos para se desenvolver e progredir. E a maioria dos pacientes fumou por mais ou menos 20 cigarros por dia por mais de 20 anos. Normalmente, a tosse produtiva é o sintoma inicial em pacientes tabagistas entre 40 e 50 anos de idade. A tosse, junto com a expectoração de escarro, são geralmente piores logo quando a pessoa se levanta da cama pela manhã, mas podem persistir durante o dia. A dispneia, que é progressiva, persistente, relacionada ao esforço físico ou que piora na vigência de infecção respiratória, surge eventualmente quando o paciente está entre 50 e 60 anos de idade. Em geral, os sintomas progridem rapidamente em pacientes que continuam a fumar e têm exposição mais elevada ao tabaco durante a vida toda. A cefaleia matinal desenvolve-se quando a doença está em um estágio mais avançado. E essa dor de cabeça que as pessoas sentem pela manhã pode acontecer porque a respiração diminui durante o sono, o que causa um aumento da retenção de dióxido de carbono, que é a hipercapnia, e a diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, que é a hipoxemia. Os sinais dessa doença incluem os sibilos, que é uma fase respiratória prolongada da respiração, a hiperinsuflação pulmonar, que se manifesta pela atenuação dos sons cardíacos e pulmonares, o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, que é mais popularmente chamado de tórax em barril, e os pacientes com enfisema avançado perdem peso e desenvolvem perda muscular decorrente da imobilidade. Conforme a DPOC progride, algumas pessoas, especialmente aquelas que têm enfisema, desenvolvem padrões respiratórios anormais. Algumas pessoas respiram com os lábios cerrados e outras acham que é mais confortável ficar diante da mesa com seus braços estendidos e apoiar o peso nas palmas das mãos ou cotovelos, que é uma manobra que melhora a função de alguns músculos respiratórios. Com o tempo, muitas pessoas desenvolvem o tórax em tambor,
pois o tamanho dos pulmões aumenta por causa do ar aprisionado. Os baixos níveis de oxigênio no sangue podem trazer uma coloração azul para a pele, que é a cianose. Áreas frágeis nos pulmões podem se romper, permitindo que o ar escape dos pulmões para o espaço pleural, um quadro clínico denominado pneumotórax. Esse quadro muitas vezes causa dor súbita e falta de ar e exige uma intervenção imediata de um médico para promover o ar do espaço pleural. Pode passar. Para o diagnóstico concreto da doença pulmonar obstrutiva crônica, é necessário fazer o exame chamado espirometria, também conhecido como prova de função pulmonar, que consiste em registrar por vezes o maior volume do fluxo de ar, observando a presença de obstrução ao fluxo do ar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre o tratamento. O tratamento mais importante para a DPOC é parar de fumar, pois quando a pessoa para de fumar, a obstrução do fluxo de ar é leve ou moderada, muitas vezes diminui a tosse, reduz a quantidade de escarro e retarda o desenvolvimento da falta de ar. É importante lembrar que parar de fumar a qualquer momento durante o processo da doença fornece algum benefício. Além do mais, tem o alívio dos sintomas, que pode ser através de broncodilatadores inalatórios, que são administrados através de um dispositivo que permite pulverizar uma dose específica em vias aéreas da boca e da garganta. Além do mais, tem também a terapia com oxigênio domiciliar contínuo e cirurgia. Pode passar. Vou falar um pouco também sobre o protocolo de atendimento. Primeiramente, é importante frisar que se a pessoa tiver com a infecção das vias aéreas superiores, o tratamento precisa ser adiado, até que tudo tenha se normalizado. Importante é escutar o tórax bilateralmente para determinar a adequação dos sons pulmonares. Em casos de que o paciente apresenta agitação, devemos considerar usar o protocolo de redução de ansiedade com ansiolíticos e evitar usar os benzodiazepínicos, pois eles podem causar boca seca. Caso o paciente faça uso de corticosteroides crônicos, ele deve ser tratado como se fosse um paciente com insuficiência suprarrenal. Deve-se também evitar colocar o paciente em posição supina e tratar ele com a cadeira na posição vertical. Devemos também manter sempre à mão, um inalador com broncodilatador em local acessível. Evitar o uso de lençóis de borracha em pacientes com a doença, no caso grave. E monitorar de perto as frequências respiratórias e cardíacas. Pode passar. Meu nome é Rafael e eu vou só fazer um comentário sobre a questão do tema da Mariana, que foi o tratamento, né? E falar um pouco do objetivo desse tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, que são a redução dos sintomas, né? Que inclui o alívio da dispneia e da tosse, e o paciente ele apresenta uma melhora no estado de saúde e também a tolerância de fazer exercícios físicos. E automaticamente o risco ele é reduzido, que favorece para a não progressão da doença e da redução da mortalidade. Os pacientes, em relação às precauções especiais no tratamento odontológico de pacientes com esse tipo de doença, os pacientes que são portadores de DPOC, eles apresentam um tratamento odontológico, quer dizer, eles precisam de um tratamento odontológico, né, que devem sempre ser mantidos na posição vertical. Então, caso ele precise, ele deverá ser sempre mantido na posição vertical. Caso o quadro da doença seja muito grave, a inalação com oxigênio em baixo fluxo é recomendada para o melhor conforto para o paciente até. Existem dispositivos bucais
que tendem a obstruir as vias aéreas. Então, um exemplo é o dique de borracha. Ele deve ser usado com cautela e o movimento e os medicamentos que deprimem, né, a respiração, eles devem ser evitados. Já os anestésicos locais, eles são bem tolerados. E se tiver disponível no momento a oximetria do pulso, ela pode ser usada para determinar os níveis de oxigênio suplementar indicados para tratar esses casos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Bom dia.